Romanos 15, começando a nossa leitura em versículo 14. Meus irmãos, eu mesmo estou convencido que vocês estão cheios de bondade, plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar uns aos outros. A respeito de alguns assuntos eu lhes escrevi com toda a franqueza, principalmente para fazê-los lembrar-se novamente deles. Por causa da graça que Deus me deu, de Cristo Jesus para os gentios, com dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus para os gentios, se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Portanto, eu me glorio em Cristo Jesus, em meu serviço a Deus. Não me atrevo a falar de nada exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus, pelo poder de sinais e maravilhas, por meio do poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores até Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Sempre fiz questão de pregar o Evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre alicerce de outro, mas antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar dele, e o entenderão aqueles que não o haviam escutado. É por isso que muitas vezes fui impedido de chegar até vocês. Mas agora, não havendo nestas regiões nenhum lugar em que precise trabalhar, e visto que há muitos anos anseio vê-los, planejo fazê-lo quando for para a Espanha. Espero visitá-los de passagem e dar-lhes a oportunidade de me ajudarem em minha viagem para lá, depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. Convido os irmãos a novamente curvarem suas cabeças em oração. Nós pedirmos que o Espírito abra estas Escrituras para nossos corações. Senhor, temos lido um trecho de Tua Palavra infalível, inspirada e útil para nos conduzir a toda boa obra. Senhor, rogamos que nesta noite, ao meditarmos sobre o conteúdo desse texto, que o Espírito Santo, que temos certeza está no nosso meio, faça sua aplicação a cada vida. E que no futuro, quando estivermos já ministrando, talvez numa igreja ou num campo missionário, nós possamos lembrar de algo que nós aprendemos nesta noite. Ó Deus, rogamos que Tu não nos deixes sozinhos a pensar apenas nossos pensamentos, mas dá-nos essa orientação tão necessária, que vem diretamente do Teu coração para nós. Em nome de Jesus. Amém. A dupla igreja de chamados leigos, eu não gosto dessa palavra leigo porque não é bíblico. Eu trato de pessoas não profissionais de ministério. Como organizaram e trabalham na igreja de Roma. A igreja de Roma começou não com Pedro pregando, nem Paulo. Paulo nunca tinha visitado aquela igreja tão pujante, tão poderosa. Provavelmente começou com alguns irmãos que, ouvindo o Evangelho no dia de Pentecostes, já que são mencionados no capítulo 2 de Atos, voltaram para Roma e começaram dentro da sinagoga a explicar pelas Escrituras que Cristo era de fato o Messias, que Ele era o Salvador do mundo. E pessoas começaram a se converter. Mas também houve bastante conflito. Sabemos que apenas 18 anos após a ressurreição de Cristo, sua ascensão, lá em Roma, distúrbios nas sinagogas provocou Cláudio, o imperador, a decretar, a expulsar dos judeus da cidade de Roma.
Isso é mencionado no capítulo 18 de Atos, e também Suetônio, historiador romano, menciona esse fato. Cláudio não sobreviveu muito tempo após aquele decreto, e os judeus começaram a voltar para Roma. Mas em nenhum caso nós temos evidência de algum líder, pastor, uma pessoa preparada pelo seminário do norte do Brasil, a chegar lá e orientar aqueles irmãos. Começaram com leigos não profissionais e continuavam naquela situação. E Paulo mostra nesse texto que nós acabamos de ler o seu imenso interesse. Já há muitos anos ele diz: eu queria visitar-vos. Capítulo 1 de Romanos, versículo 11, declara que ele queria repartir algum carisma para eles. Eu não sei qual seria, talvez o carisma do pastorado. Mesmo não sabendo, podemos concluir que a chegada de Paulo e mais tarde de Pedro e talvez de outros irmãos faria com que a igreja se tornasse uma igreja como nossas igrejas, isto é, com pastor e pessoas leigas assistindo pregações mais ou menos profissionais. A questão que queremos tratar nesta noite, nesta dupla, pastor e não profissional, crente comum, é nunca fazer uma divisão muito profunda, muito séria entre estas duas categorias de cristãos. E a razão que eu falo isso é que recentemente, na China comunista, temos uma igreja quase inteiramente liderada por não profissionais, pessoas não treinadas para o ministério. Quando os missionários foram expulsos, em 1949 e 50, a China teve em torno de 800 mil crentes. Hoje, aquele número tem subido para em torno de 60, 70 ou até mais milhões de crentes. E tudo com aquele esforço não profissional de pessoas leigas. O pastor Wang disse: na China não temos pastores, não temos seminários, não temos Bíblias e não temos igrejas, pelo menos não templos como esta aqui. Somente temos Deus. E o resultado é 15 mil ou mais novos crentes cada dia. Eu tento imaginar o que seria o Brasil ganhar 15 mil novos crentes cada dia. De maneira de que a uma semana, no dia 30, o Brasil teria mais 100 mil novos crentes que não existem hoje. Seria, obviamente, algo em torno de um grande avivamento para isso acontecer. Faltando pastores, faltando Bíblias, faltando tudo, e só tendo Deus, segundo o pastor Wang. Por outro lado, Paulo mostrando neste texto a importância do ministério que ele pretende passar para eles. E eu reconheço Paulo como uma espécie de profissional. Ele era apóstolo, ele pastoreava. De modo que, entre estes dois, um profissional, um pastor e uma igreja de não profissionais, não deve haver muita tensão. Deve haver uma compreensão e aceitação um do outro de uma forma bem real. Vejamos, portanto, o texto e qual é o papel, qual é a maneira que Paulo vê estes crentes de Roma e como ele vê sua contribuição para aquela igreja.
Se você vai ser pastor ou missionário, ou missionária, sua posição vai ser profissional, por causa de ter passado tempo na escola. É como uma pessoa que vai para uma escola de medicina. Meu companheiro de quarto, o Art McKinney, passou a ser até professor de medicina na Universidade de Wisconsin. E ele passou muitos anos para se tornar profissional. Nós entendemos essa palavra. Essa escola tem 100 anos envolvido nesse trabalho de não colocar na liderança da igreja pessoas apenas leigas, pessoas que entendem mais, que têm mais conhecimento, que têm treinamento e que não dão apenas suas opiniões sobre textos bíblicos, mas usam regras para interpretar corretamente a palavra. Olhemos, portanto, ao texto e vejamos como que Paulo encara esta situação de fácil tensão. Especialmente quando eu lembro quantas vezes na minha vida há uma espécie de desprezo pelo fato que fulano de tal não tem curso em seminário, ou não tem curso bíblico. Nunca foi para uma escola, ele não é profissional. Então não tem direito de ser pastor, obviamente. Na mente daquelas pessoas que estão comentando. Suas Bíblias abertas, por favor, no versículo 14 de Romanos 15. Primeiro, Paulo admite: estou convencido que vocês estão cheios de bondade. Uma igreja leiga, entre aspas, não carece necessariamente de a qualidade do fruto do Espírito chamado bondade. Não é essencial ter um pastor para a igreja aprender de Deus, ser bondoso, amoroso entre os irmãos, de cuidar uns dos outros. Esta bondade se nota particularmente na igreja de Roma, porque cerca do ano 96, Clemente de Roma menciona o fato que muitos de nós, crentes de Roma, se vendem para emancipar, libertar um escravo crente, só por amor. Muitos de nós se oferecem para tomar lugar de um outro crente na prisão de Roma, alguma prisão de Roma, mostrando que já era característica desta igreja ser especificamente bondosa, generosa, cuidando das necessidades e simplesmente mostrando amor extraordinário. Em segundo lugar, Paulo faz referência ao fato que eles estão plenamente instruídos. No original, vocês estão cheios de conhecimento. A gente pensa que é necessário ter um pastor muito bem treinado, que tem uma biblioteca de pelo menos 1000 volumes, para poder encher as cabeças dos chamados leigos com conhecimento. Isso não foi o caso em Roma. E eu não sei onde eles conseguiram o conhecimento que Paulo refere nesse texto, mas ele admite, reconhece, conhecendo Áquila e Priscila, que vieram naquela expulsão dos crentes de Roma, ele reconhece que eles tinham muito conhecimento do Evangelho. Eram bem instruídos. Eu penso naqueles textos, por exemplo, que Jesus citou, de Isaías, que os que seguem a Cristo são todos instruídos por Deus. E novamente, Paulo falando para os Tessalonicenses, capítulo 4, que eles não precisavam de uma instrução muito especial, porque eles são instruídos por Deus para poder amar. Portanto, amado irmão, que está pensando que depois de terminar este curso, você vai ter habilidades especiais para conseguir aqueles grandes alvos
que todos nós temos ao terminar um curso como esse, de anos e anos de estudo, nós vamos poder falar muito melhor do que alguém que não tem esse privilégio. Mas esquecemos que Deus também tem capacidade para instruir pessoas, segundo a sua própria palavra. Que Deus tem capacidade de encher leigos, entre aspas, com o seu Espírito e com o fruto do Espírito. Isto é, de bondade. Além disso, versículo 14, diz o seguinte, que são capazes de aconselhar-se uns aos outros. Esta palavra, aconselhar, nutheteo, é uma palavra que descreve essa capacidade de advertir alguém que possa se desviar. É justamente a palavra que descreve o ministério pastoral. De ser um guia, um pastor que não deixa as ovelhas se extraviarem. E entrar nas heresias, das seitas, não serem levados de volta para o mundo, pelos lobos vorazes. Mas aqui estão, aparentemente leigos, em Roma, cuidando uns dos outros, cumprindo a ordem bíblica de Hebreus 3:13, de exortai-vos mutuamente enquanto se chama hoje, de maneira que eles não venham a se desviar e cansar da corrida cristã. Irmãos, não desprezem a capacidade de Deus de ensinar, de escrever sua lei nos corações de chamados leigos. Pessoas que não têm um curso profissionalizante. Não desprezem a possibilidade de Deus levantar um homem como o Conde von Zinzendorf, que, segundo eu entendo, nunca teve nenhum curso especial, como nós habituamos pensar ser necessário. Mas foi justamente debaixo de sua tutela, debaixo dos seus cuidados lá na Saxônia, que o primeiro grande avivamento, que teve repercussões tão imensas que talvez esta noite estamos aqui por causa desse leigo. Porque aquele avivamento de 1727, 13 de agosto, realmente mudou a face da terra. Homens como João Wesley foram ganhos para Cristo através dos morávios. Foi justamente os morávios que tiveram a reunião de oração que durou mais de qualquer outra na história da humanidade, 100 anos sem parar. Foi os morávios que começaram o movimento missionário. Foram os morávios que começam essas ondas de avivamentos que têm trazido o evangelho até o Brasil, há mais ou menos 150 anos atrás. Portanto, não é para nós pensarmos que por já termos este curso, nós estamos em melhores condições do que eles. Foram os irmãos de Plymouth, os irmãos livres de Plymouth, que há 170 anos atrás, J.N. Darby e outros que trouxeram um novo impulso para o evangelho, eram leigos, eles não queriam saber de escolas, de seminários e nada disso, e que influenciaram de tal forma o mundo ocidental evangélico. Essa doutrina, por exemplo, do arrebatamento da igreja antes da grande tribulação, é uma continuação daquele ministério dos irmãos livres de Plymouth. E suas reuniões escatológicas que foram lá instruindo as pessoas e desenvolvendo cada pai, cada membro da igreja masculino, tomar a liderança, estudar a Bíblia sozinho. E a Vida Nova deve estar publicando daqui a alguns meses, vai demorar mais um pouquinho, um grande livro de F.F. Bruce. Os irmãos sabem que F.F. Bruce foi irmão livre. Ele não teve curso
profissionalizante de seminário. Congregação cristã, que tem talvez 1 milhão de membros, mais ou menos o mesmo número que tem batistas, não sei se chega a isso, não admite um curso de seminário. As pessoas têm que pregar lá sem ter curso. E o interessante é ouvir Roberto Olay, dos irmãos menonitas lá em Curitiba, naquela igreja que já se expandiu muito na base de grupos em células, em casas, que se reúnem em casas, como as igrejas da China, e que usam líderes que não têm um curso de seminário. São pastores leigos, no sentido que eles cuidam das almas das pessoas, ensinam a palavra, oram uns pelos outros, exortam, mais ou menos como aqueles irmãos de Roma. Agora, antes dos irmãos cancelarem sua matrícula, irem embora, deixe-me falar do outro lado. Paulo era profissional. Ele era apóstolo. Ele é uma pessoa instruída, especificamente nas doutrinas. Primeiramente aos pés de Gamaliel, onde ele aprendeu as Escrituras. E depois, durante anos, em que, em comunhão com outros santos, checando sua doutrina com os apóstolos em Jerusalém, eu pelo menos coloco ele como um líder que nós podemos chamar de pastor. Veja agora as qualidades e vantagens de ter um curso como os irmãos estão passando e cursando aqui. Para isso temos que chegar em capítulo 15 de novo e versículo 15. A respeito de alguns assuntos eu lhes escrevi com toda a franqueza, principalmente para fazê-los lembrar-se novamente deles, primeiramente por causa da graça que Deus me deu. A graça que Paulo recebeu, eu entendo ser, já que a palavra caris é a raiz da palavra carisma, que essa graça refere-se a um dom em particular que Paulo tinha. Sabemos que ele tinha mais que um dom, mas o fato que ele escreve esta carta à igreja de Roma mostra que ele tem um dom de pastor. Efésios capítulo 4, versículo 11, que Deus indicou alguns para ser apóstolos, outros para serem profetas, outros para serem pastores, mestres e evangelistas. Portanto, ele recebeu uma graça especial. Segundo, ele foi, segundo o versículo 16, a tradução aqui é de ser um ministro de Cristo. O grego diz um leiturgos, uma palavra bastante rara no Novo Testamento. Paulo, portanto, foi indicado por Deus a cumprir o papel de um leiturgos. A palavra leit, povo, ergos, energia, juntar a energia do povo. Mobilizar gente. A dificuldade que muitos leigos têm é de mobilizar gente. O pastor, por estar encabeçando um grupo de pessoas que se reúnem em volta dele, tem capacidade de fazer muito mais através da sua energia, no sentido original da palavra servo. Leiturgos. Lembrando, por exemplo, de pastores que eu tenho conhecido na minha vida, que têm utilizado sua capacidade de leiturgos, um John Stott, por exemplo, que tem influenciado o mundo inteiro com seus escritos e com suas palestras, com seus livros e com suas doações financeiras, que estão talvez até providenciando livros para esta biblioteca desta escola. Pelo menos ele oferece esta vantagem.
Atos 13, versículo 1, diz que usando a forma verbal, que aqueles 5 líderes da igreja de Antioquia estavam servindo ao Senhor como leiturgoi. Aquela habilidade de mobilizar gente em torno de certos alvos. São verdadeiros líderes nesse sentido da palavra. Número 3, serviço sacerdotal. Novamente, versículo 15. Por causa da graça que Deus me deu de ser um ministro, versículo 16, de Cristo Jesus para gentios com dever sacerdotal, serviço sacerdotal, usando a palavra sacerdote, é conhecido por todos que têm estudado a igreja, história, que a igreja católica começou a separar os leigos dos sacerdotes, de modo que alguns atos somente sacerdotes podem cumprir, até de perdoar pecados, ouvir confissões, transformar a hóstia em corpo de Cristo. O leigo não pode fazer isto. E a igreja tem feito essa divisão durante muitos séculos. Mas Paulo disse que seu ministério sacerdotal é um ministério de oferecer sacrifícios em termos de pessoas, de preparar pessoas não para serem necessariamente pastores, mas serem pessoas que seriam tão santas que eles se tornariam uma espécie de oferta para Deus, aceitável a Deus, santificado pelo Espírito Santo. Colossenses 1:28, encontramos a própria filosofia do ministério pastoral de Paulo. Gostaria de ler isto para aqueles que estão com dificuldade de saber o que vão fazer logo que se formam. Colossenses 1:28, nós o proclamamos, ali está o anúncio do Evangelho, advertindo a mesma palavra que os leigos de Roma estavam exercendo, a palavra nuthetel, e ensinando a cada um o trabalho que o pastor tem que fazer, pastor, mestre, e cada um com toda a sabedoria para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Aquele pastor que me falou lá no interior de Goiás, que ele só tinha o alvo de ter uma igreja do povão, não estava muito interessado na santificação da igreja, estava um pouco longe do ideal que o apóstolo Paulo tem. Ele está preocupado que sua igreja seja uma igreja santa, consagrada, uma igreja como a igreja de Roma, cheia de bondade e de fruto do Espírito. O apóstolo Paulo faz ainda mais, em capítulo 15, quando ele diz que ele não tem mais nenhum serviço a cumprir no leste da bacia mediterrânea. Por que não tem mais ministério? Tem muita gente que não sabe quase nada do Evangelho. Paulo simplesmente está dependendo dos seus líderes, que tem escolhido, que ele tem preparado. Tal como quando Timóteo vai deixar a igreja de Éfeso, quando ele vai para visitar Paulo, ele tem que escolher líderes fiéis, idôneos, preparados para ensinar outros. Como Paulo tinha feito isso, seja leigos ou sejam pastores, ele pode de livre consciência ir para Roma, ir para a Espanha e não ter preocupação com a igreja simplesmente definhar e desaparecer. A escolha de líderes, o preparo desses líderes, é um dos trabalhos principais do pastorado. Eu lembro de um jovem pastor da igreja de Colombo, na Sri Lanka, chamado Tissa Veerasinha. Quando ele começou a pastorear a igreja, talvez 300 membros, ele imediatamente começou a procurar líderes, pessoas que se despontavam com capacidade para liderar outras pessoas.
Quando ele descobriu um líder, ele começou a treinar esse líder para cuidar de um grupo pequeno. Se quiser usar a palavra pastorear, mas pastorear como leigo. Não era para impor as mãos, não era para chamá-lo pastor, era simplesmente para ser um líder que sabia evangelizar e cuidar dos outros. Resultado, em poucos anos a igreja cresceu para 3.000 membros. Num país budista bem mais difícil de ganhar pessoas para Cristo do que no Brasil. Tissa Veracinga tem uma capacidade de juntar estes líderes de grupos, de esses líderes escolher outros líderes para acompanhar o seu trabalho. De maneira que, quando eles expõem um texto da palavra numa casa, um grupo de 8, 10, 15 pessoas, eles sabem explicar muito bem os ABCs, os elementos, princípios do Evangelho. O que Tissa chamava de ponto E. Foi justamente este tipo de líderes que o livro de Hebreus, ou talvez eram pastores, ele não usa a palavra pastor. Em capítulo 13, versículo 7, lembrem-se dos seus líderes. Aqueles que falaram a palavra de Deus para vocês. Observem bem o resultado da vida que tiveram. Imitem a sua fé. Versículo 17, obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Esse versículo 17 de Hebreus 13 me dá a impressão que possivelmente o autor está pensando em pastores. Porque quando Paulo fala sobre o pastorado, em Atos 20, ele usa a palavra cuidar de vocês e do rebanho. E é justamente esse cuidado que o autor de Hebreus aponta em versículo 17 como básico e fundamental. Agora, para terminar e tirar algumas conclusões. O que me chama a atenção é aquilo que os pastores fazem, nós encontramos também os chamados leigos fazendo. Leigos evangelizam, pastores evangelizam. Leigos ensinam em Roma, para eles ficarem cheios de conhecimento, mas também pastores ensinam. Os chamados leigos exortam uns aos outros para eles não se perderem do caminho, e pastores exortam. A mesma palavra é usada 5 vezes, a palavra nutheteu, para descrever trabalho pastoral, é também trabalho de chamados leigos. De maneira que essa tensão que existe, ou talvez um desprezo que existe da parte daqueles que têm o ministério pastoral, têm aquele dom, e acham que aqueles que não têm recebido este chamado em particular, não têm muito valor, devem repensar se querem ser bíblicos. Primeira conclusão, não desprezar os que não têm o dom do pastorado. Eles têm dons também, segundo a Bíblia, e esses dons são de grande valor para a igreja. Na lista de Romanos 12, temos o dom de profecia, temos o dom de diaconia, que interessantemente é uma das palavras que Paulo mais usa para descrever o seu ministério. Tem um dom de ensino, que Paulo mesmo está tratando, quando se fala do pastoreio. Em quarto lugar, tem dom de contribuir, aqueles que financiam a obra de Deus, que ajudam a comprar terrenos, que ajudam a dar alimento para os famintos. Tem aqueles que presidem o dom de administrar e mobilizar pessoas.
Tem aqueles que têm o dom de exortar, que deve ser mais ou menos o ministério de trazer as pessoas que vão se desviando de novo para o redil. E finalmente aqueles que mostram misericórdia, aqueles que cuidam dos velhos, das viúvas, das órfãs e assim por diante. Número 2, nunca impeça, coloque impedimento para qualquer ministério de leigos. Foi o Frank Tillepaugh, foi um aluno nosso há 40 anos atrás, quase, no seminário de Denver, que Deus usou para abrir uma igreja que paulatinamente foi acrescentando mais e mais ministérios. Todos aqueles ministérios, menos o ministério pastoral, foi dirigido por leigos, entre aspas, 40 diferentes ministérios. A igreja se fortaleceu, não apenas na força da pregação do Frank Tillepaugh, mas também nesse acréscimo de ministérios. Quando alguém sentiu que ele podia servir a Deus melhor, chegava a pedir para o Frank se a igreja podia apoiar, ele sempre apoiava. Se Deus está lhe falando, vá lá você, pega alguém para lhe ajudar, e nós vamos ajudar a financiar, porque tem pessoas que estão oferecendo dinheiro para abrir novos ministérios. Número 3. Sempre abra a porta para ministério leigo. Se alguém gosta de ensinar, dá-lhe oportunidade. Ou na escola, ou em casa, de reunir um grupo. Se alguém tem dom de evangelismo, encoraje ele de utilizar esse dom. Não fique pensando, por causa de inveja ou de ciúmes, que talvez ele venha ganhar mais pessoas do que você vai ganhar, que está atrás daquele púlpito. E, portanto, você vai ficar envergonhado. Essa é uma santa vergonha. Não fique sentindo mal por isso. Nunca esqueça que Karl Barth, na minha opinião, estava certo. Todo crente tem chamado. Quando nós perguntamos àqueles naquele círculo de questionamento, de indagação, se a pessoa é digna de ser pastor, a primeira pergunta sempre aqui no Brasil, eu creio que fora do Brasil é a mesma coisa, se ele tem chamado, dando a impressão que outras pessoas que não vão ser pastores não têm chamado. Mas Karl Barth simplesmente apontou o fato que nós podemos verificar no Novo Testamento que todo crente tem chamado. Todo mundo tem vocação, todo mundo é sacerdote. É a Igreja Católica que fechou essa porta para o sacerdócio de todos os crentes. E foi Lutero, na Reforma, que abriu essa porta. Que nós não fechemos mais essa porta. Número 5. Reconheça esse sacerdócio universal dos crentes, tanto como homens, encorajando a cada membro de sua igreja de buscar idoneidade, capacidade para desenvolver e utilizar o dom que ele recebeu do Senhor. E finalmente, procure, através da oração e através de perguntas a outras pessoas de sua igreja, quem são os líderes? Aqueles que têm capacidade de administrar e de liderar e juntar pessoas. E põe essas pessoas logo em algum curso, como a igreja de nosso amigo Alfredo Cooper, de Santiago, Chile, numa igreja nova. Ele achou que todo crente pode aprender o máximo em termos de conhecimento teológico. O que ele fez foi o seguinte: todo novo crente, durante um ano, só ganha seus amigos para Cristo.
razão é simples. Depois de um ano você não tem mais amigos no mundo. Na igreja. Paulatinamente você fica perdendo seus amigos não crentes. No segundo ano você começa o curso Seja um Obreiro Aprovado. Todo mundo faz esse curso. 150 lições que foram escritos em forma programada para que você possa ter uma boa ideia de doutrina, de teologia, de como estudar a Bíblia, como interpretar a palavra de Deus. Resultado, uma igreja não somente muito forte, mas uma igreja que cresce. Porque aqueles irmãos realmente ganham seus amigos e têm capacidade de fazer o que a igreja de Roma fez. Nunca esqueçamos a palavra do pastor Wang. Na China, não temos pastores, não temos seminários, não temos Bíblias. Agora tem mais, porque ele falou há uns 15 anos atrás ou mais. Nós não temos templos, só temos Deus. Senhor, abençoe estes que vão te servir como profissionais. Depois da imposição de mãos, vão ter o título de pastor, missionário. Oh Deus, que eles não fiquem tão orgulhosos desse curso, que eles não deem muita atenção ao potencial dos membros de sua igreja, que também têm chamados, e têm vocações, e são indicados por Deus como sacerdócio santo. Rogamos isto para a tua glória, Senhor, em nome de Jesus.